Vamos lá? Lucas capítulo 8, a partir do versículo 22. É um texto conhecido, mas eu creio que o Senhor vai trabalhar nos nossos corações essa noite. Aleluia. Diz assim o texto. Todos acharam? Quem não achou, cola no irmão do lado aí. 8:22 de Lucas. Diz assim: E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. Amém? Quantos aqui se preparam para a tempestade? Quem aqui se prepara para uma tempestade? A tempestade é algo que nos pega de surpresa. A palavra vai dizer, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos também conta essa passagem. Se eu não me engano, em Mateus vai mencionar que Jesus saiu de casa. E passado o dia, orientando a multidão, instruindo a multidão, apregoando a respeito de algumas parábolas. No final do dia, ele junta seus discípulos e dá uma ordem a eles de passarem para o outro lado. A grande verdade é que, quando eles se juntaram num determinado momento, para que pudessem passar para o outro lado, acredito eu, já sendo no final do dia, o tempo ainda estava bom. A situação ainda era favorável, ainda porque foi o Senhor quem conduziu. A palavra vai dizer que Jesus entra no barco, e a dor adormece. Sabe por quê, querido? Quem tem a oportunidade de pregar a palavra do Senhor, sabe que muitas vezes no final de uma sermão a gente está exausto, não é assim, minha pastora? Tem dia que no final de uma pregação a gente não consegue nem se movimentar, irmão, de tanta batalha que é, da luta espiritual que é travada por intermédio de alguém ou de alguns. Não é assim? A gente sabe que a luta é ferrenha, irmão. O negócio não é fraco, não. O negócio é estreito. E Jesus entra naquele barco e adormece. Adormece por quê? Porque o corpo está cansado. O corpo sofreu, literalmente. Aleluia. O resultado de todo o trabalho de um dia. E muitas vezes nós estamos, como hoje você está aqui, eu creio que muitos aqui estão cansados pelo dia cansativo que teve, sim ou não? Muitos aqui talvez não tenham tido nem tempo de passar em casa para jantar, mesmo porque se jantar não levanta mais, né, irmão? Bate aquela preguicinha para sair, é terrível. Não é assim? Mas a palavra vai dizer, queridos, que esses homens estão com Jesus. Eles viram Jesus pregar, eu acredito que eles viram Jesus curar, eu acredito que eles viram Jesus fazer tantas coisas. E tudo que Jesus faz tem um propósito, irmão. Quando Jesus te prepara, te separa, ou te permite passar por alguma situação junto com Ele, é porque Ele tem algum propósito. E esses homens passam um dia com o Mestre, observando o agir de Jesus Cristo. Mas a grande verdade é que mal eles sabiam que no meio da travessia se levantaria uma tempestade. Eu confesso a vocês que eu não tinha preparado esse texto. O Senhor tinha me dado uma outra palavra, eu ainda comentei com a minha esposa. Quando foi por volta das 13 horas, ontem eu fiquei até umas 11h30, 11h40 da noite estudando, trabalhando um texto, irmãos. Mas sabe quando você lê, o negócio parece que não desenrola, sabe, meu pastor? E eu fui descansar. E hoje eu fui para a casa da minha mãe, e minha mãe tem uma cama tão gostosa. A cama da mãe é sempre diferente, não é verdade?
Quem ainda tem a oportunidade de sentar na caminha da mãe sabe que é. Eu encostei e comecei a ler, e de repente eu adormeci, irmãos. Aquele barulhinho da chuva, aquela coisa gostosa, me fez remeter às minhas lembranças da infância. E eu simplesmente apaguei. E quando eu acordei, deu um trovão agora de tarde, que eu pensei que o mundo tinha acabado, irmã. Falei, Jesus voltou. Acordei assustado. E no que eu acordei, o Senhor me colocou esse texto no coração. E eu comecei a ler esse texto, comecei a esmiuçar esse texto, e grandes coisas o Senhor tem para tratar comigo e com você nessa noite. Porque se estamos passando por uma tempestade, é porque do outro lado tem algum propósito. Talvez a gente não entenda, aleluia, esse processo, mas precisamos passar por ele para entender o porquê é que Jesus quer você do outro lado. A travessia começa, e de repente, o vento se levanta. De repente, as ondas começam a ficar um pouco mais agitadas. De repente, aquela situação tranquila de uma travessia simples, aleluia, começa a se tornar uma travessia perigosa. Talvez um olhe para o outro e diga, e agora, o que nós vamos fazer? Porque o homem está dormindo. Jesus está dormindo, mas o mar ainda não tinha se levantado de forma furiosa. Mas ele já está dormindo, ele já está cansado. Sabe, irmão, tem hora que você olha, aleluia, para o seu barco, e você enxerga a pessoa de Jesus dormindo. É como se você estivesse no meio de uma situação, aleluia, em que você pudesse fazer alguma coisa, mas não cabe a você, aleluia, o resultado, aleluia, ou acalmar essa tempestade. Cabe a você acreditar que uma palavra foi dada, uma palavra foi lançada, uma ordem foi lhe dada de chegar do outro, aleluia. Participa comigo, irmão, não desvia a sua atenção, não. Não deixa o inimigo roubar a sua atenção, não. Eu tomei um de catacol para não derramar, sabe? Porque às vezes a gente bate a mão aqui, aí derrama tudo, aí já era. Mas a grande verdade, irmãos, que levantando-se essa tempestade, esses homens vão procurar Jesus. E eu perguntei no começo da mensagem, se você estava preparado para a tempestade, e foi proposital. Porque as tempestades das nossas vidas não são programadas. Ninguém sai de casa dizendo, hoje eu vou passar por um tormento, hoje eu vou procurar um tormento. Não é verdade? A gente sai de casa como agente de paz, não é assim? Homens e mulheres pacificadores, né? Dando glória a Deus no trânsito, não é assim? É mais ou menos isso, né? Às vezes acontece uma situação, irmão, que tira você do foco. E traz uma palavra torpe na sua mente, mas você refreia a sua língua. Você é crente. Não é assim? Às vezes a gente encontra um atribulado no meio do caminho, que causa uma situação, que a vontade é você chamar de mula de Balaão, mas não pode, a gente é crente. Né? Espírito sem luz, como eu costumo dizer. Às vezes aparece uns atribulados no caminho, irmão, que eu falo, irmão do céu, um espírito sem luz. Tem situações que você não procura. Tem tempestades que você não procura. Mas tem tempestades que nós procuramos, irmão. E é nisso que eu quero tratar com você nessa noite. O nosso tema, aleluia, esse ano é mais de Deus. Não é assim? É buscarmos mais de Deus. Mas o que é que temos feito para essa busca acontecer? O que é que temos feito para que essa busca venha a ser positiva? O que é que temos feito, aleluia, nessa busca, aleluia, que está contribuindo para que o Senhor se apresente verdadeiramente para mim e para você? O que é que você tem feito para atrair a presença de Deus? O que é que você tem feito para que Deus,
abra os céus na tua direção, o que é que você tem feito? Qual tem sido o meu comportamento e o seu comportamento? Eu quero lembrar que esses discípulos não pediram para entrar na tempestade, mas a tempestade veio. Tem tempestades que nós podemos evitar. Tem temporal que nós não precisamos entrar. Tem lutas, tem brigas que não fazem parte do nosso dia a dia, irmão. Não fazem parte da nossa conduta. Até lembrando um pouco do que a nossa pastora pregando domingo aqui, foi algo tremendo, irmão. Uma palavra, um maná do céu. De verdade, uma palavra maravilhosa. Fiquei discutindo essa palavra a semana inteira com a minha esposa. Palavra que confronta, sabe? Palavra que trata você, que te espeta ali. Fala, e aí, desperta para a vida, meu irmão. Quem esteve aqui no domingo sabe o que eu estou falando. O negócio foi tremendo. Mas eu te pergunto, você está preparado para entrar nessa tempestade? Tem coisas que nós podemos evitar, irmão. Eu tenho visto algumas coisas, algumas reportagens que tem me deixado louco. É discussão no trânsito, que se um simplesmente levantasse a mão e pedisse desculpa, estava resolvido. Sabe aquela fechadinha do nada, que ao invés de você levantar a mão e fazer um gesto obsceno, você poderia só levantar a mão e abençoar? Falar, irmão, me perdoa, errei. Sabe aquelas discussões no meio do trabalho, no meio da família, que você pode evitar? É só você não querer entrar na briga, meu irmão, é só você não querer entrar na tempestade. Eu aprendi desde criança, quando um não quer, dois não brigam. Eu já corri muito para não apanhar. Irmão. A gente tem que ter essa sabedoria. A gente tem que ter esse discernimento. Tem muitas situações que nós podemos evitar, situações vergonhosas, situações de discussão, situações de embaraço. Tudo isso é tempestade na minha e na sua vida, e a gente pode evitar. Mas como eu disse, esses homens do barco não tinham como prever isso. A tempestade vem, Saulinho, e causa desespero nesses homens. A água começa a bater no barco, a água começa a balançar o barco, a água começa a trazer medo, o vento grita no ouvido deles, e aqueles homens que estão acostumados com o mar, sentem medo. Sabe, querido, parece que o Senhor não está nem aí, parece. Mas o dono do vento e o dono do mar está descansando. Sabe, como se fosse uma brincadeira? Sabe, o vento está quietinho, calminho, o mar está calminho, irmão. E Jesus está dormindo. E parece que eu vejo Jesus falando assim, ó, dá uma agitada nas águas aí. Irmão, o mar não tem vontade própria, o Senhor comanda tudo. O vento não tem vontade própria, é o Senhor quem comanda tudo. Às vezes Ele mesmo permite esse vento, às vezes Ele mesmo permite essa tempestade se levantar para balançar o barco, para ver se você desperta. Sabe, o que é que você vai ter que perder para despertar, para entender, aleluia, que a coisa não está acontecendo de uma maneira sombria? O que mais você vai ter que perder ao seu redor, no meio da sua casa? O que mais você vai ter que perder de bens, de moral, aleluia, para entender que o dono do barco não está dormindo? O corpo físico de Jesus Cristo está descansando. A gente ressalta que ele estava como homem naquele barco, mas em momento nenhum ele deixou de ser Deus. Como homem, estava descansando, mas
como Deus, Ele está no comando da tempestade. Sabe, amados, às vezes é difícil a gente entender isso. Porque tem momentos na nossa vida que a gente faz como Ana. Sobe de tempo em tempo, chora calado. Não é assim? Sofre. Às vezes as pessoas olham, parece que a gente está meio louco da maneira que a gente ora, da maneira que a gente chora. Mas alguém entende e é visitado. Porque Ana foi visitada. Tem momentos na nossa vida que o pessoal pergunta, e aí, como vai? Vai tudo bem. Vai tudo bem? Vai tudo bem. E o barco está lá. Chacoalhado, balançado, surrado. Mas você está firme no propósito que Deus te deu. A água está batendo na tua cara, a onda está batendo no teu lombo, mas você está firme, aleluia, na palavra que Ele te deu, de que você vai chegar do outro lado. A gente só precisa entender isso, foi dada uma ordem, foi liberada uma palavra, e não importa o quanto o vento venha, não importa o quanto as ondas levantem, não importa qual o saculejar do barco, não importa qual seja o tranco que você toma, você está debaixo de uma palavra, vai chegar do outro lado. Aleluias. Aleluias. A verdade é que alguém vai balançar o travesseiro do mestre. Mas que é engraçado, irmão, eu já falei isso. É engraçado você imaginar Jesus dormindo. É engraçado você imaginar que alguém está dormindo com a água batendo no rosto. Porque mesmo ele estando cansado, mesmo ele estando exausto, irmão, água incomoda demais. Água batendo no rosto você não consegue. Quem já dormiu embaixo de uma pingadeira sabe o que é. É, irmão. É. Quem já teve esse desprazer de repente ter uma goteira em cima da sua cama, sabe o que é isso. Uma simples gotinha, irmão. Ela pingando no teu rosto, ela te incomoda, ela te tira o sono. Às vezes o barulho de uma gotinha caindo da torneira, irmão, tira o sono. Agora você imagina a água batendo no rosto do mestre. E o mestre descansando, irmão. E você numa situação que você está a ponto de morte. Porque o pensamento daqueles homens era, vamos perecer. Mas quem está no barco é dono do mar. Quem está no barco é dono do vento. E quem está no barco é o teu dono. E quem tem uma propriedade não abre mão dela. Aleluia. Jesus Cristo não abre mão da minha e da sua vida, meu querido. A gente precisa entender isso. Às vezes vai se levantar tempo, vai se levantar vento, sim, vai se levantar tempestade, sim. Mas tudo isso é para te fazer entender que Ele tem um propósito. E quando a gente entende qual é o propósito que Jesus te coloca no barco, a gente descansa. Mas, irmão Edson, é difícil, você não sabe o que eu passo. Glória a Deus por isso, irmão, que eu não sei o que você passa. Glória a Deus por isso. Que talvez eu não conseguisse te ajudar em nada. Talvez o máximo que eu pudesse dizer para você, vou orar. Né? E glória a Deus, porque a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, né? Glória a Deus por isso. Mas às vezes a gente espera muito mais coisas. Imagino um discípulo olhando para o outro e falando, e aí, o que vamos fazer? Vamos jogar a aguinha para fora do barco? Pega um canequinho de um lado, pega um canequinho do outro, vai dar conta? Não vai, irmão. O recurso humano nessa situação não resolve. O que você tem nas suas mãos para essa situação não resolve. O seu esforço nessa situação não resolve. Então, quando você entende que todo esforço que você pode fazer é em vão, só existe um recurso.
acordar o mestre. Só que acordar o mestre, irmão, não é algo simples. Sabe? Eu, às vezes, quando eu precisava acordar meu paizinho, eu pensava 10 vezes para não cortar o sono. E a gente sabe que quando a gente vai falar com alguém que tem autoridade, a gente não fala de qualquer jeito. A gente sabe que quando se dirige a alguém que tem autoridade, não faz a coisa de qualquer maneira. O dono da situação está tranquilo. Mas os homens estão assustados. Eu imagino eles conversando entre eles, como é que nós vamos fazer para acordar esse homem agora? Vai você? Não, vai você. Não, Rita, vai lá você tem mais intimidade com ele. Não, chama o irmão Manuel. O irmão Manuel tem cabelinho branco, o cara vai respeitar ele. Não, chama lá, chama outra pessoa, chama a Cátia, chama assim, não. Alguém vai ter que acordar o cara. Que diga-se de passagem, me perdoe pela expressão, não é o cara, é o nosso Senhor. Mas a grande verdade, irmão, é que muitas vezes a gente tem receio de incomodar o mestre. Mas sabe o que te causa medo em incomodar o mestre? E me perdoem se eu chatear alguém. O que te causa medo de incomodar o mestre é a falta de intimidade. Porque quando você tem intimidade com alguém, independente da situação, independente da hora, independente do momento, você pode bater, que ele vai te socorrer. Você pode chamá-lo de madrugada, você pode chamá-lo de manhã, você pode chamá-lo no meio de uma tempestade, ele vai te socorrer. Mas aí eu te pergunto, tem intimidade para isso? Você tem intimidade para isso, irmão? Ou vai esperar alguém fazer isso por você? Eles acordam Jesus. Jesus Cristo se levanta. Lá no versículo 24 que vão dizer, né? Chegando-se a ele, o despertaram dizendo: Mestre, mestre, perecemos. Será que foi do jeito que eu falei? Será que foi com essa tranquilidade toda? Irmão, eu imagino esses homens gritando, assustados, falando: Senhor, desperta, levanta que o negócio está feio, o mar está bravio, o Senhor não sabe o que nós estamos passando, eu não consigo entender como é que o Senhor está dormindo, me vendo perecendo. E o Senhor se levanta, se coloca de pé no meio do barco, isso eu estou conjecturando, pode ser que ele esteja apenas deitado mesmo e ficar quietinho aí, vento. Mar, sossega. A gente não sabe, mas uma coisa eu sei, ele colocou ordem no lugar, ele acalmou esse mar, ele trouxe calmaria no meio de uma tempestade, e muitas vezes a gente está ansiando por isso. O que a gente mais deseja é que o Senhor traga essa calmaria no meio da tempestade. Sabe, irmão, eu não sei qual que é a tempestade que você está passando na sua vida. Eu tenho as minhas tempestades, e muitas delas eu nem pedi para entrar, mas o Senhor me colocou nela. O Senhor permitiu que eu entrasse nela, porque o Senhor tem socorro para essa tempestade. Eu disse isso há poucos dias atrás, dizendo que aquele que abre a ferida é o mesmo que tem poder para curar.
Aleluia, a gente precisa entender isso. A gente só não pode se desesperar, a gente só não pode abrir mão, a gente só não pode voltar para trás, não dá tempo. Não é isso que Ele quer, a gente está no meio da situação, o mar está levantado, as ondas estão batendo, o susto, o temor está grande, ninguém quer morrer, ninguém quer se perder. E o Senhor não vai deixar ninguém se perder. O Senhor não vai deixar ninguém se perder. Essa tempestade, irmão, teve um motivo. Essa tempestade foi por causa de uma pessoa. Para salvar uma pessoa, meu pastor, mas para ensinar muitos. Você consegue entender isso? Que muitas vezes você participa de uma situação, participa de uma tempestade, porque o Senhor te quer do outro lado para salvar alguém. Você já parou para pensar nisso? Que você pode ser um agente, você pode ser alguém que Deus está trabalhando, que Deus está moldando, que Deus está ensinando, aleluia, como se comportar no meio da tempestade, como se posicionar no meio da tempestade, como se dirigir a Jesus no meio da tempestade. Aleluia, não importa o que os seus olhos estão vendo, não importa o que o seu coração está sentindo, não importa se a sua carne está tremendo, Ele está te preparando para buscar alguém que está precisado. A gente tem batido nessa tecla, meu irmão, a gente tem batido nessa tecla. Tem muitas pessoas lá fora que estão perdidos ainda, muitos, a gente nem consegue contar. Muitos. Mas o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, irmão. O que o Senhor quer é resgatar alguém que muitas vezes está aprisionado. E para alcançar aquela pessoa do outro lado, o Senhor quer usar você. Só que a gente tem que entender que existe um processo a se passar. E nós estamos dispostos a passar por esse processo? Está disposto, Juninho, a passar por esse processo? Está disposto, Ivete, a passar por esse processo? Pastor Weber, o Sá nem se fala nessa. O Sá já está nesse processo faz tempo. Atravessou o oceano. E aqui tem trabalhado para isso. Para que o Evangelho seja propagado, pessoas sejam alcançadas, almas sejam resgatadas, pessoas sejam transformadas. Sabe, querido, a gente não pode ficar medindo esforços. Quando Jesus já te separou para isso. A gente sabe que esses homens que estavam com Cristo no barco, eram homens experimentados no mar. Mas o Senhor não quer trabalhar com eles só no mar. Tem algumas coisas que o Senhor quer trabalhar conosco em ambientes diferentes. Essa cidade aonde esses homens foram levados, Gadara, existia alguém que estava preso lá, atormentado, sobrecarregado de coisas ruins. Mas esses homens assistiram à libertação que Jesus fez. E fica para nós um ensinamento: só Ele acalma o mar, só Ele acalma o vento e só Ele livra. Ele podia ter feito tudo isso sozinho. Ele poderia ter feito tudo isso, irmão, sem a ajuda de nenhum deles. Na verdade, se Jesus Cristo quisesse mesmo, com uma única palavra, Ele sabe tudo o que acontece, irmão. Ele sabe tudo o que acontece. Uma única palavra, da onde ele estava mesmo, já poderia ter libertado aquele homem.
Mas parece que às vezes a gente não entende, a gente vê Jesus trabalhando, a gente vê Jesus curando, a gente vê Jesus transformando. Mas parece que algo dentro de nós ainda não está pronto. Parece que algo dentro de nós ainda não está preparado. Parece que algo dentro de nós ainda precisa ser modificado. Sabe, Jesus precisava verdadeiramente submeter esses discípulos a essa tempestade, irmão. Era algo que eu me perguntava de verdade. Senhor, se faz necessário essa tempestade? Se faz necessário mesmo colocar a vida de alguns homens em risco? Se faz necessário mesmo a gente passar por alguns perrengues na vida? O pior é que faz. Quando a gente passa por dificuldades, irmãos, a busca pelo mestre fica mais intensa. Quando a gente passa por dificuldades, a gente não mede esforços para acordar o mestre. Quando a gente passa por dificuldades, a busca por ele é incansável. Quando a gente passa por turbulências, por tempestades, e a gente sabe que não tem recurso, a gente sabe que não adianta mais tentar fazer nada, o recurso é o mestre. A gente tem que buscar. A gente sai de uma área de conforto, a gente sai de uma zona de conforto, a gente tenta algumas formas para reparar os erros que fazemos, que cometemos, e o socorro só está nele. A gente precisa ter esse estalar dentro de nós. A gente precisa despertar para isso. E muitas vezes, querido, muitas vezes não, todas as vezes, a gente nunca quer estar no meio de uma tempestade. Porque para e pensa comigo, no meio de uma tempestade alguém sempre se machuca, irmão. Saindo da situação do barco, saindo da situação do mar, dependendo da situação que você entrar, da tempestade que você se envolver, alguém vai se machucar. E geralmente é você que se machuca. Os discípulos sabiam, queridos, que independente do que acontecesse, o melhor lugar, o lugar mais seguro, ainda era aquele barco. Porque se Jesus ainda está no barco, ainda tem oportunidade, ainda tem chance. Se Jesus, aleluia, ainda está no barco, ele não permitiu ou ele não virou as costas, é porque ele ainda quer te fazer chegar do outro lado. Se Jesus ainda está dando mais uma oportunidade, porque quando ele acalma o mar, ele está dizendo, eu ainda estou aqui. Quando ele normaliza a situação, ele está dizendo para você, eu estou cuidando de você. Porque pensa comigo, acalmando tudo, o coração desses homens foram tranquilizados. Sabe, amado? Tem situações que o Senhor Jesus vai acalmar na minha vida e na sua. Tem muitas tempestades que Ele vai acalmar na minha vida e na sua. Mas é porque Ele tem um propósito. E uma coisa eu tenho aprendido, permaneça dentro do propósito que Ele tem. Entenda qual que é o propósito de Jesus para você, irmão. Entenda qual que é o fundamento da tua vida com Cristo. Não perde o foco. Não sai do barco. Não se desespere com a tempestade, porque Ele ainda pode acalmar.
Não se amedronte com o que acontece, não se desespere com o que acontece. Porque o Senhor Jesus, Ele vai te fazer chegar do outro lado. E chegando do outro lado, alguém foi encontrado, alguém foi liberto, alguém foi transformado. Aleluias. Mas você precisou passar pelo processo de entender. É lindo isso. O Senhor te faz passar por uma tempestade para te fazer enxergar que do outro lado existem milagres. O Senhor te faz passar por uma tempestade para ver, olha que coisa linda, para ver a recuperação de alguém. O Senhor te faz pagar um preço por uma tempestade, dentro de uma tempestade, porque do outro lado tem alguém que Ele quer libertar, e você vai ver isso com os seus próprios olhos, você vai testemunhar isso. Olha que coisa linda. São os propósitos que Jesus tem para mim e para você. Amém, meus queridos? Eu não vou me estender. Eu creio que o que Deus queria tratar foi tratado. Gostaria que você se colocasse de pé. Eu quero orar com você. Aleluias. Aleluias. Você que pode, coloque a mão no teu coração. Senhor, como sempre faço, Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade, Senhor, de mais uma vez poder estar pregando a Tua palavra. Eu creio, Senhor, que o Senhor é o Deus que acalma toda a tempestade na nossa vida. Eu sei que muitas delas, Senhor amado, nós nem pedimos para entrar, mas o Senhor permite que entremos. O Senhor permite porque o Senhor tem ensinamentos para nos dar. O Senhor permite porque algumas coisas o Senhor quer nos ensinar. Senhor amado, eu creio que nessa noite, Senhor, a Tua palavra, ela foi enviada e ela vai produzir o resultado. Eu creio, Senhor amado, que nessa noite o Teu Espírito Santo, aleluia, vai estar sondando os corações, ó Pai. E a Tua palavra vai encontrar uma brecha nesse coração para fazer entender que o Senhor ainda está no barco. Senhor amado, não importa qual seja a situação, não importa o quão difícil seja, não importa qual seja o tamanho da tempestade, o que importa é a palavra que foi liberada da Tua parte. O que importa, Senhor amado, é a direção que o Senhor deu. O que importa é que o Senhor disse que iríamos chegar do outro lado. E debaixo dessa palavra, Senhor amado, eu quero orar pelos meus irmãos essa noite. É debaixo dessa palavra, Senhor amado, que eu quero te agradecer, meu Deus. É debaixo dessa palavra que eu quero te pedir, meu Deus. Sonda, aleluia, o coração dos meus irmãos. Sonda a vida, aleluia, de cada um, Senhor amado. Sonda, Senhor amado, e conhece o coração de cada um. Meu Deus amado, visita a situação, a tempestade que cada um está passando, aleluia, nesse momento. Pai amado, muitas vezes não temos coragem de abrir, aleluia, para alguém, Senhor amado, que estamos no meio de uma tribulação. Muitas vezes não temos coragem de abrir para alguém que precisamos de um socorro. Muitas vezes não temos coragem de dizer, aleluia, para alguém, Senhor amado, que estamos necessitados. Muitas vezes acreditamos até que o Senhor está dormindo, que o Senhor não está vendo. Mas, Senhor amado, nós cremos, no fundo, nós acreditamos que o Senhor vai se colocar de pé. No fundo, acreditamos que o Senhor vai se levantar. No fundo, acreditamos que o Senhor vai, aleluia, estender a Tua grande mão, a Tua poderosa mão e nos socorrer. Eu sei, Senhor amado, que o Senhor não vai nos deixar perecer. Eu sei que o Senhor vai ser o socorro bem presente, aleluia, na hora da nossa angústia. Eu sei, Senhor amado, que o Senhor vai socorrer a cada um que está pedindo aqui nesse lugar, a cada um que nos assiste nessa noite. Talvez não tenha, aleluia, a direção do que fazer, talvez não saiba como se comportar no meio dessa tempestade, talvez não saiba, aleluia, para quem clamar no meio dessa tempestade, talvez não saiba como agir no meio dessa tempestade, mas eu sei, Senhor, que o Senhor é o Deus que socorre.
O Senhor é o Deus que se levanta, o Senhor é o Deus que estende a mão, assim como o Senhor fez com Pedro, no momento em que ele afundava, o Senhor simplesmente estendeu a mão, porque o Senhor estava perto, o Senhor não estava longe, o Senhor estava pertinho dele, aleluia, e no momento que ele ia sucumbindo, o Senhor estendeu a mão e o levantou. Eu sei, Senhor, eu sei, Pai, que muitas vezes não temos recursos, eu sei que muitas vezes não temos palavras, eu sei que muitas vezes a palavra, ela trava na língua. Muitas vezes o nosso coração se aperta. Muitas vezes a vontade é só de chorar, é de cair em desespero. Aleluia, porque a situação não se resolve. Eu sei que a vontade muitas vezes é de jogar tudo para cima e dar um basta em tudo. Porque não encontramos, aleluia, não encontramos uma resposta, não encontramos uma direção. A tempestade parece que não vai acabar nunca. Aleluias. Mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor há de responder. Alguma coisa o Senhor quer, aleluia, nos ensinar no meio dessa tempestade. Alguma lição o Senhor quer nos dar no meio dessa tempestade. Alguma coisa, Senhor, o Senhor quer tratar conosco no meio dessa tempestade. Talvez seja para nos mostrar que na força da nossa mão, na força do nosso braço, nada vai se resolver, não sei. Talvez seja um momento, irmão, de no meio da tempestade você colocar a tua fé em prática. Uma coisa eu sei, meu Deus, que o Senhor tem poder para acalmar qualquer vento, para acalmar qualquer tempestade, para resolver qualquer situação. Eu sei, Senhor amado, que muitas vezes a nossa fé é pequena, é insignificante, mas eu ainda quero me prender na tua palavra que diz que se tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, oh meu Deus, uma fé que aparentemente ainda que pequena, mas uma fé que pode, aleluia, realizar grandes coisas. Essa é a tua palavra. A tua palavra nos ensina, Senhor, que se tivermos fé, nós podemos transportar um monte de lugar, Senhor. Nós sabemos que a fé, Senhor amado, é dada por Ti, é um dom. Acrescenta em nós a fé, acrescente em nós a fé, para que possamos entender que ainda no meio dessa tempestade, o Senhor há de se levantar e colocar as coisas no lugar, meu Deus. Meu Deus, nessa noite eu quero te pedir, meu Senhor, visita cada um dos meus irmãos, visita cada um aqui presente, visita a casa, visita a família, visita o filho, visita o trabalho, visita as situações não resolvidas no meio dos parentes, visita a saúde, Pai. Pai amado, situações que estão embaraçadas, que precisam ser resolvidas. Senhor amado, traz a direção em relação a isso. Traz o conserto, Senhor, em nome de Jesus. Senhor amado, traz o ânimo. Traz a alegria, Senhor, a alegria de estar contigo, a alegria de estar na Tua presença, a alegria de saber que em meio a qualquer situação o Senhor ainda está no barco. Senhor, eu te peço nessa noite, seja o Senhor o socorro bem presente na vida do meu irmão, seja o Senhor o socorro bem presente na vida da minha irmã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Amém, querido. O Deus do impossível
Eu não quero me estender porque o tempo já foi e o que o Senhor tinha que tratar, o Senhor tratou. Mas uma coisa eu quero deixar para você. Não se assuste com o tamanho da tempestade. Não se assuste. Ela não é maior do que Jesus. Ela não tem mais força do que Jesus. Amém? Estenda as tuas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a doce consolação do Espírito Santo seja com todos, de hoje e para sempre. Amém. O Deus impossível.